Este é Oswaldo Brandão, técnico campeão pelo Corinthians em 54 e em 77. Brandão, que importância teve aquele título de 54? É um marco na minha carreira, é um marco na minha vida de trabalhador de futebol. Que eu já tinha um como jogador em 35, na minha terra, lá no Farroupilha, pelo Grêmio. Então o segundo já é muito importante. São marcos, são expressões que eu jamais me esquecerei. Como é que foi aquela grande conquista, Brandão? Corinthians de 54, eu comecei numa segunda-feira, já para um domingo, disputando o título contra o Palmeiras, empatamos e fomos campeão do Rio-São Paulo. Transcorrendo o campeonato muito bom, saímos atrasados, 5 pontos atrás do Palmeiras. Ao decorrer do campeonato, passamos à frente e sagramos campeão do Centenário. Isto foi uma jogada dificílima, porque o Corinthians já vinha de bicampeão 51 e 52, perdendo 53, 54, voltar a ganhar o título, e ainda de Centenário, e ainda em cima do Palmeiras. Foi um negócio sensacional. Como é que era o Corinthians naquela época? Muito diferente do Corinthians de hoje, Brandão? Era a estrutura do Corinthians daquela época bem diferente dessa. Uma diretoria com todo o apoio, onde o senhor Vicente Mateus era um dos diretores de futebol, que nós éramos entre 7 homens dirigindo futebol. Ele fazia parte, junto com o falecido Martinez, com o senhor Lotito, com o senhor Jaime Bótomo, com o Pascoal Nobis, o Luciano Nobis. Toda essa turma fazia parte do atual presidente do Corinthians. Você tem muitas recordações, muitas lembranças, Brandão, daquele título de 54? Tenho, como não. Naquele tempo não era substituído os jogadores, era 11 contra 11 até o fim. E a torcida do Corinthians cada vez maior, e crescendo sempre como até hoje, é grandiosa. O apoio que nós recebíamos da torcida era impressionante. Tudo era a favor, porque tudo era Corinthians. Corinthians 54 foi uma equipe que só aí na seleção e na Copa do Mundo 58, ela deu um Cláudio, deu um Roberto Belangeiro, deu um Oreco, deu um Olavo. Veja os senhores que era uma equipaço, que tinha jogador, deu um Cláudio Cristalpinho. Era uma senhora equipe, deu um Gilmar. Tinha uma senhora equipe de futebol. Você guarda a faixa até hoje de campeão de 54, Brandão? E guardo exatamente nesse microfone que estou falando, da Jovem Pan, naquela época pan-americana. Brandão, em relação à conquista de 54 com a de 77, como é que foi a de 77 e o que representou para você? Essa 77 eu já vinha picado de uma seleção, e quando me ofereceram, eu digo, vamos embora. Cheguei aí e disse para eles, vocês todos me conhecem, não preciso muita conversa, precisamos é lutar e lutar conforme esse povo precisa. Pedi auxílio ao povo, pedi ao povo corintiano que tivesse calma com a equipe, que em vez de vaiá-las, isso, aquilo, e pedia, os jogadores pediam e foram atendidos. A grande parte desse título se deve a esta grandiosa torcida pela maneira com que se portou perante o 11 corintiano. Qual dos dois títulos é o mais importante e qual foi o mais difícil? O de 54 ou de 77? Não, os dois foram difíceis. Os dois foram duros para se ganhar. A importância de um e de outro para mim é igual, porque eu nessa carreira de 54 a 77, eu entrando nas duas, veja que prêmio Deus me deu. Com a força e o caráter de cada homem, de cada lutador, foi extraordinário. O que o Corinthians representou na sua vida, Brandão? Eu estava há pouco conversando isso em casa. Para mim, todos os clubes me representam a bandeira branca de paz. Lá vai o time do Corinthians no ataque com Peter, tocou para Sócrates, faz a abertura outra vez para Peter, recolheu buscando a linha de fundo, combatido por Nenê, tentou a fazer a finta sobre Nenê, girou o corpo para lá, para cá, passou, foi para a linha de fundo, que grande jogada, vai na linha de fundo, preparou, levantou, fechou, rodeou de cabeça, bateu na zaga, voltou para Sócrates, subiu o Carlos, tirou de soco da boca do gol, falhou Vanderlei ao tentar tirar, falhou Caçapava, que não esperava a falha de Vanderlei, chegou de cá, passou pela ponte, bateu em Caçapava, foi fora, curva por dentro, soltando o jogo, tocando para arrancada de Birubiru, Palinha desceu, pediu, Birubiru limpou para Palinha na tabela, vai devolver, preferiu a abertura na ponta para Peter, recolhe o ponteiro, vai cruzar na boca do gol, levantou, fechou, Palinha, passa em branco, chegou
Toninho tirou com defeito, o Romeu domina, Sócrates pediu para Sócrates, bateu, é gol! Passou em branco, a bola ia perdendo-se pela linha de fundo, o lateral direito Toninho cochilou, barbaridade, Romeu chegou, acreditou na raça corintiana, fez o domínio na linha de fundo e rolou para trás, Sócrates chegou fechando no pico direito da pequena área, de perna esquerda meteu cruzado pro fundo do gol da Ponte. Aberta a contagem no Morumbi, Sócrates, camisa número 9, Corinthians 1, Ponte Preta 0, dá lá, Carlos! Vai buscar! Pega, que é sua! Sócrates, o que o Corinthians significa para você? Bom, é o clube que me abriga, é o clube que eu defendo, e já tenho 2 anos de Corinthians, portanto já tenho identidade com o nome Corinthians. E para mim representa um dos maiores times do Brasil e poderia ser o maior clube do mundo. O que representava o Corinthians antes de você defender o Corinthians e depois de você ter sido contratado pelo Corinthians? É muito difícil para mim avaliar, né? Eu não participando dos acontecimentos anteriores à minha chegada, eu não posso comparar com nada. Agora, quem poderia com a consciência muito maior fazer isso é a própria torcida do Corinthians. Você, como atleta, como adversário, como você encarava o Corinthians? Com respeito, é lógico que sempre foi um clube de grandes jogadores, sempre foi um clube campeão. Apesar de estar muito tempo sem ganhar campeonato, era um clube que chegava sempre perto. E, portanto, um adversário sempre difícil. Faça um resumo do que aconteceu de bom e de ruim nesses 2 anos de Corinthians, Sócrates. Tudo que aconteceu comigo no Corinthians foi ótimo. E, portanto, as imagens negativas se tornaram totalmente diminutas em relação a tudo aquilo que o Corinthians me proporcionou e que eu pude representar para o clube. Como é que você encarou aquela atitude de alguns torcedores do Corinthians que inclusive chegaram a ofendê-lo? Normal, eu acho que a situação social do nosso país implica uma série de conjecturas em relação a alguns indivíduos e que transferem para o futebol os seus problemas. E a minoria nos agrediu, tanto a mim quanto a Amaral, e nós pudemos absorver isso com a maior tranquilidade. É muito difícil jogar num time como o Corinthians? Não, é tão difícil quanto em qualquer outro clube. É muito difícil enfrentar uma massa como tem o Corinthians, Sócrates? De modo algum. Eu sempre fui muito respeitado aqui, assim como no Botafogo de Ribeirão. São os 2 clubes que eu defendi. Portanto, acredito que não haja diferença entre o Corinthians e qualquer outro clube. Se você voltasse no tempo, estivesse no Botafogo e tivesse que ser contratado pelo Corinthians, sabendo de tudo que você iria passar no Corinthians, você aceitaria ser contratado pelo Corinthians? Eu levaria o Corinthians para Ribeirão. Para Ribeirão? É. Qual o relacionamento que você tem com os dirigentes do Corinthians em comparação ao relacionamento que você tinha com os dirigentes do Botafogo? No Botafogo, antes de dirigentes, eles eram meus amigos, inclusive antes de eu passar profissional no clube. E, portanto, era um relacionamento mais íntimo. Aqui não, aqui isso não ocorreu, eu sou tratado como profissional, como qualquer outro, e procuro corresponder a essa expectativa. Nesse aspecto, você se frustrou com sua vinda para o Corinthians? Você esperava outra coisa? Não me frustrei não, mas realmente não posso negar que sinto falta do afeto, do carinho, do relacionamento amistoso que eu tinha em Ribeirão Preto, talvez em função da cidade, talvez em função de eu ter passado quase toda a minha vida lá. E isso eu sinto muita falta de São Paulo.
Vicente Mateus, o que significa o Corinthians para o senhor? Não significa muita coisa. A gente tem uma vida, pode-se dizer, passada, sempre dentro do Corinthians. Nós viemos para São Paulo em 36, mais ou menos. Viemos morar perto do Corinthians porque achávamos que, porque éramos do interior, não daria para morar em outro lugar a não ser perto do clube que a gente gosta. Tinha medo de não me habituar em São Paulo, mas fui morar tão perto do Corinthians que até fui desapropriado, que é onde tem aquela avenida que passa ao lado. Tem formas que para nós é uma vida, muitas glórias, mais do que tristezas. Quando o clube perde a gente fica triste, mas tem dado muitas alegrias já naqueles bons tempos. Presidente, muita gente não consegue entender o amor que o senhor tem por esse clube, não? Não, é assim mesmo. Muita gente, não digo, ainda eu tenho visto no jornal, uns dizem uma coisa, mas são meia dúzia de torcedores que às vezes são dirigidos por alguém e não custa nada levar uma faixa no Pacaembu, com 8 ou 10 homens, leva 2 faixas no Pacaembu, fica baratíssimo. Querer desmoralizar o próprio clube, porque nós nos sentimos orgulhosos de dizer que somos corintianos, dirigente do Corinthians, já fomos sócios só, e isso é uma pena que isso aconteça. Mas o que vamos fazer? A vida é assim mesmo, há outros interesses, e não podemos evitar isso. O que vamos fazer? A gente dizer, vou deixar o clube por causa de meia dúzia? Não é possível. Então, estamos aí. Presidente, o senhor me dizia outro dia que o amor que o senhor sente pelo Corinthians é um amor que poderia ser comparado a que um pai sente por um filho. É isso mesmo, presidente? Não, de fato é. A gente não sabe viver sem o Corinthians. Nós ainda, há 2, 3 dias, quando contratamos o Brandão, apareceu no parque o Rafael, que era meia esquerda do Corinthians da época. Um grande atleta, deixou de jogar, pode-se dizer, em grande forma. E estivemos com ele ali, relembramos o campeonato de 54, onde o Brandão foi o técnico. Nós éramos diretor de futebol naquela época. Porque não é como muitos aí que aparecem, que nem sabem onde é o toilete do clube, não sabem onde é a entrada ou a saída, apenas sabem que tem um portão e ali. Não conhecem mais nada. Nós tivemos uma vida no clube de conselheiro da paz, que fomos nomeados, depois fomos diretor de toda a parte do clube, nós trabalhamos, até que depois fomos diretor de futebol em 54, onde graças a Deus fomos campeões. E assim a vida depois, em 59, fomos presidente, 59 e 60, até princípio de 61. Aí deixamos o clube, perdemos a eleição, porque naquele tempo não tinha tarimba de campanha política. Então eu achava, assim, era poucos conselheiros, até era fácil naquele tempo. Era 300 conselheiros, mas eu achava que não tinha que pedir nada a ninguém, porque eu que estou trabalhando, se acha que estou bem, eu fico, se não. Então isso aqui criou um trauma em mim depois, porque alguém disse, o Mateus, quando você não quiser participar de uma campanha, de uma luta, você não entre, porque derrota sempre é uma derrota, e sabe que aquilo mexeu comigo. Então, depois de pouco tempo, aí ficamos lutando, naquela época era o Vadielu, até que conseguimos voltar novamente à presidência do clube. Mas são coisas que passam, alegrias, muito trabalho, mas é tudo com muita satisfação. Presidente, por que Corinthians e como nasceu esse amor pelo Corinthians? Porque eu, Corinthians? Sim. Bom, eu acredito até que possa ser, que não quero dizer nada disso que eu vou falar, porque tem muita gente aí que eu vejo que o pai Ainda ontem, num restaurante de São Paulo, estava almoçando, e vi uma menininha de uns 10, 12 anos, me beijando e tudo. Uma família distinta que estava ali, eu peguei, eu disse, você é corintiana?
Ela disse, não, sou palmeirista, mas eu gosto do senhor. Então aquilo comove, aquilo deixa a gente... Essas coisas que que acontecem no futebol. Mas, dizendo sobre por que eu fiquei corintiano, então é por isso que eu digo, essa menina, para mim, ela é corintiana. Porque não é possível. Acho que por causa do pai é que ela continua dizendo que é palmeirista, mas para mim ela é corintiana. Senão, por quê? Uma menina de 10 anos e tal, dizer... Não tem sentido, mas é isso. Então, agora, eu de ser corintiano, eu acredito até que possa ser um tio que faleceu, que era corintiano roxo. Então ele deve me ter levado ao estádio quando eu era garoto, e aí eu fiquei corintiano. Eu acredito que seja isso, mas não tenho bem certeza se foi coisa natural, conforme acontece com muita gente que não sabe nem por que é corintiano, mas eu acredito que fosse meu tio que influiu para que eu escolhesse o Corinthians do nosso coração. Presidente, o senhor também sofreu muito por causa do Corinthians, não? Não, eu tenho sofrido, mas... Hoje, por exemplo, a gente não sofre muito, porque sofremos quando assumimos o clube, em 71 ou 72, com aquela dívida enorme, então... Nos dedicamos firme e chegamos a balizar 7 bilhões de cruzeiros, que hoje seriam uns 70, 80, representaria isso, ou 100, quem sabe. Mas nós tínhamos certeza que o Corinthians tinha bem administrado, tinha condições de sanar tudo isso, e não deu outra, graças a Deus. Trabalhamos com muita campanha contra nós, porque logo que assumimos o clube, todo mundo queria que assumisse, mas não demorou. 3, 4 meses já veio a campanha firme em cima. Então isso aí que aborreceu, porque esses elementos queriam, sabe o quê? Corintianos que me ouvem. Eles queriam, era como eu já tinha assumido a dívida em meu nome, eles pegavam o clube a 0 quilômetro. Então era muito fácil voltar já naquela altura para o clube, eu sair desmoralizado, dizendo que o clube devia mais, porque acho que você mesmo, que está me entrevistando, só vai. Você lembra que naquela ocasião se falava que o clube, em vez de dever 13, como devia quando entramos, já chegava a 20, a 18, houve uma onda medonha. E em vez era mentira, o clube nunca ficou devendo mais do que quando nós entramos. Sempre foi diminuindo a dívida. Então, isto é que aborrece bastante. Naquela ocasião, eu sofri muito, mas muito, muito, muito. Agora não, agora, se eu visse que de fato é o corintiano, a massa corintiana total, não meia dúzia de pessoas que vão ganhando um certo dinheirinho aí de alguém, colaboração de alguma maneira para fazer isto, porque isso não é modo de fazer campanha contra ninguém. Vão no clube, tem eleições agora em abril, março, vão lá e se candidatam, e lá sempre foi aberto, não há problema algum, você sabe disso, não? Lá vai lá, se registra, ou faz a campanha, ali é que se ganha, não agora vir com campanhas sujas como essa aí de por lá. Isso aqui aborrece, mas não me aborrece tanto, não me aborrecia naquele tempo, porque hoje, para mim seria tão fácil, e, se eu não olhasse o meu Corinthians, ou o nosso Corinthians, não é meu como dizem aí na má fé, não, eu digo o meu, mas é o nosso Corinthians, porque o Corinthians não tem dono de ninguém, é de nós todos. Mas tem gente que diz o meu Corinthians de coração, então por isso que eu digo isto. Seria fácil, presidente já fui, eu vou ficar até abril ou março. Então tanto daria sair agora, não teria problema algum. Eu olho o Corinthians, a responsabilidade que temos, porque hoje o clube vai iniciar já as obras do balneário. Fizemos grandes coisas dentro do clube, sala presidencial, um novo ginásio, pagamos as dívidas, um clube limpo, direitinho, não deve nada a ninguém. Quantos sócios tem o Corinthians hoje? O senhor tem de cabeça, presidente? Deve ter uns 65 mil, porque tem muitos que entram, saem, então a gente não tem certeza o que é, mas a mensalidade do clube está muito barata. Para vocês terem uma ideia, é 100 e poucos cruzeiros por mês. Porque a inflação foi tão grande e não esperávamos isto. Hoje o clube está tendo prejuízo. O associado que for no clube tomar banho e mais qualquer despesa que der ali já
já o clube já não tem lucro, porque sem Cruzeiro hoje você paga aí para engraxar sapato e uma barbinha, você gasta. Mas não tem nada. E o estádio, presidente, quando é que sai? Mas conforme eu dizia, tem nos cobrado do estádio. O estádio do Corinthians é um mundo. Estamos gastando 55 bilhões de cruzeiros só para o projeto. Esse projeto é estudado com mínimos detalhes. Temos tido reuniões com a força, com o policiamento, departamento médico e alojamentos, afinal uma série de coisas. O nosso engenheiro que contratamos para ser assessor nosso aqui do clube, que tem uma sala só para ele, com todos os documentos, com plantas e tudo, que quem quiser vá lá ver, que é uma maravilha aquilo que nós temos feito, que está sendo feito no clube. Então não pode iniciar as obras de dizer, vai começar já a fazer o quê? Tem que primeiro ter esse trabalho, essa parte de arquitetura do que queremos, tudo planejado e faz o que puder. Não é por isso que temos que pegar o estádio, construir ele já correndo, lançar pedra fundamental para que pagar gastar dinheiro. Tem que saber onde vai fazer as colunas principais, os lados principais, teve o levantamento do terreno, topográfico do terreno, a sondagem do terreno, tudo isso está sendo feito, já foi. Agora está se fazendo a planta geral, mas já tem dados importantíssimos no clube, como parte do trabalho que foi mandado fazer, que já, quem tiver interessado, que vai ver o que está se fazendo, não é um estádio aí que vai fazendo aos pedaços, levanta ali uma parede, ali outra, aqui não. Mesmo que amanhã o clube começar e viesse uma crise, uma coisa qualquer que venha atrapalhar, o que está feito é um trabalho de profundidade que serve para toda a vida, é uma coisa linda. Então temos feito isto. Agora tem o próprio balneário que vamos fazer também, que vai ocupar uns 15 mil metros quadrados, um balneário com ondas artificiais, conforme tem em Brasília, também está se fazendo o projeto. Não é fazer ali, ele faz um buraco ali é a piscina, não. É um trabalho com lanchonete, com vestiários moderníssimos. Tudo isso está sendo feito agora. Nós não temos o hábito de estar divulgando, de querer dizer, porque já de fato falar em estádio do Corinthians dá até vergonha.